Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma edição do Let's Talk, um momento onde nós vamos bater um papo. Eu e Felipe, e vocês também que estão aí no chat vão bater um papo junto com a gente. A gente vai revisar alguns insights do EQI 2024, essa pesquisa exclusiva da LET, que revelou alguns insights muito interessantes sobre como vencer no digital. A gente tem aqui alguns dados exclusivos, bastante reveladores e que eu tenho certeza que vocês vão apreciar e poder utilizar no dia a dia de vocês, tá? Bom, então estamos aqui nessa terça-feira com cara de sexta, né? Pré-feriado, para aprender um pouquinho e aprendemos juntos sobre alguns insights para melhorar a execução. Eu sou o Franklin Lucas, sou diretor executivo da LET, a LET que é marca do ecossistema NeoGrid. E eu estou acompanhado pelo Felipe Silveira, ele é nosso diretor de marketing e vendas. Nós dois temos aqui alguns anos de caminhada, de jornada nesse mundo do digital e queremos compartilhar um pouco dessa experiência com vocês e queremos bastante participação de vocês aqui no chat, tá? A gente está super atento ao que vocês mandarem para cá, para que esse Let's Talk seja realmente um talk, para a gente conversar e não apenas um monólogo para eu ficar falando informações aqui para vocês. Felipe, algum comentário antes da gente começar? Boa, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Não quero consumir o tema aí, porque a gente tem bastante assunto interessante, né, e um público super qualificado. Eu tenho certeza aí que vai trazer muitas boas perguntas. Então, vou deixar a agenda correr aí. Valeu, Frank. Tá bom. Bom, vamos começar então. A gente vai bater um papo sobre alguns resultados que aconteceram nos Brick and Clicks, nos marketplaces, nos aplicativos, então nessas nossas formas de classificar os canais que existem no e-commerce, e a gente vai entender o que tem de melhor em cada um desses canais e quais práticas valem a pena ser replicadas ou mudadas, tá? Essa apresentação, ela começa com uma parte onde a gente revisa resultados do e-commerce que vem lá do relatório Web Shoppers da Nielsen. E depois a gente junta com os insights do EQI sobre a execução, conectando meios com resultados, tá? Então, o que que é o EQI? O EQI é o E-Commerce Quality Index. É uma pesquisa exclusiva da LET, onde a gente utiliza o nosso poder de varrer todo o e-commerce e a gente faz uma auditoria de todas as páginas de produto. Aqui a gente elegeu um hall de varejistas, né? São 16 varejistas que fazem parte desse estudo aqui. Também tem Brick and Clicks, também tem marketplaces. A gente escolheu um pedaço bastante representativo das vendas do e-commerce e a gente tira insights sobre a qualidade dessas páginas, tá? Então é uma pesquisa que a gente focou aqui em bandeiras varejistas das principais categorias que a gente atende. Então temos aqui alimentos e bebidas, higiene e beleza, eletro. A gente analisou 700 mil páginas de produtos e tirou insights sobre o estoque, sobre o conteúdo e sobre as diferenças entre os canais e as categorias. Esse estudo ele está disponível para download. O tempo inteiro vai ter aqui um QR Code nesse canto inferior direito da página, que se você escanear, você consegue baixar o estudo completo. Eu vou trazer aqui apenas alguns highlights, mas vale a pena baixar o estudo para ver todos os dados que estão ali. Bom, então vamos começar entendendo o que aconteceu com o e-commerce nesse primeiro semestre de 2024, segundo o relatório Web Shoppers, tá? Tem algumas boas notícias. A primeira é que o e-commerce vendeu 18,7% a mais do que no semestre anterior. Então, 2024 continua sendo um ano de crescimento do e-commerce, um crescimento robusto. 18% supera bastante o crescimento de inflação do nosso país, né? Que deve ter sido da ordem de 4% nesse período aí. Então, os shoppers estão sim comprando muito mais nos canais online do que vinham comprando antes. É um lugar para se investir para crescer. E não só teve um crescimento em vendas, em GMV, mas também o número de pessoas comprando no e-commerce cresceu bastante. O número de shoppers ativos cresceu 25,7%. Então já somos quase 67 milhões de brasileiros comprando no e-commerce. Quando a gente olha para o número de pedidos do e-commerce, tem algumas categorias que se destacaram muito.
Quase 3/4 dos pedidos de e-commerce vêm de perfumaria e cosméticos, alimentos e bebidas e saúde, ou seja, categorias de alto giro. Os shoppers estão muito acostumados agora a comprar os produtos de alto giro e não só mais aqueles bens de alto valor agregado, como seria uma televisão, um eletrônico, né? O shopper brasileiro, 3 a cada 4 compras online já são de categorias de alto giro, tá? E aqui a gente vê subcategorias muito importantes no e-commerce, como por exemplo a subcategoria de remédios. 15% dos pedidos no e-commerce. 15% de crescimento, né, em pedidos. Foi a subcategoria que mais cresceu. Então, nós estamos no momento dos bens de consumo de alto giro no e-commerce. Muitas marcas ainda não perceberam isso, acham que o e-commerce ainda é para alto ticket, e isso não é mais verdade. Mas tem diferenças importantes entre os canais e como que os shoppers fizeram esses pedidos, né? Então, quando a gente olha para a variação no faturamento, dá para ver que os pure players, que são aqueles canais nativos digitais, então players como Amazon, que é um marketplace apenas, sem loja física, ou mesmo super apps, todos eles a gente está chamando aqui de pure players, tá? Esses players nativos digitais. O faturamento deles cresceu 48,7%. Ao passo que os brick and clicks, que são o que a gente poderia chamar de um canal mais tradicional, aquele varejista que já tem uma loja física, mas se digitalizou, esses varejistas, de maneira combinada, perderam 15% em faturamento. Então, foi um semestre onde os pure players se destacaram tanto que eles já se tornaram 65% de todo o faturamento do e-commerce. Ou seja, mais da metade das vezes onde um shopper vai fazer uma compra, ele está buscando um pure player, em detrimento dos brick and clicks que vem só perdendo relevância. E aí o EQI vai revelar bastante coisa que os pure players estão fazendo, que podem ser a receita para virar o jogo nos brick and clicks, que tem uma importância fundamental para o e-commerce. Tá? Bom, o que mais a gente vê aqui? Que esse comportamento de crescimento em pure players em detrimento de brick and clicks, ele aconteceu nas categorias foco desse estudo. Então, em perfumaria e cosméticos, pure players ganharam 26%, em alimentos e bebidas 47%, enquanto o brick and clicks tiveram essa retração de 1,9% e 19,7%. Saúde é o nosso outlier. Então, em medicamentos, os shoppers estão comprando bastante em pure players e bastante também nos brick and clicks, que aqui são as farmácias, né? Então, os players nacionais e regionais, eles continuam tendo uma baita relevância no e-commerce. Em eletro, a gente teve um crescimento muito similar dos dois canais. Mas quando a gente olha para perfumaria, cosméticos, alimentos e bebidas, a gente vê o sucesso dos pure players e uma retração nos break and clicks muito importante. Bom, e por que o shopper está tomando suas decisões de compra no momento atual? Aqui tem uma lista de quais são os fatores que fazem um shopper recomendar um determinado canal. Então, aquela pesquisa NPS clássica que nos revela o que o shopper está valorizando nesse canal. Nessa lista aqui, a gente tem 8 aspectos. E a primeira coisa que me chama muito a atenção é que os aspectos relacionados a preço são apenas 2 desses 8 e não são os principais fatores. O que o shopper mais valoriza hoje? Processo de pagamento. Então, a facilidade em terminar a sua compra, em usar o meio de pagamento que ele quer usar, isso é o que mais faz o shopper recomendar um canal. Seguido do quê? Do sortimento. Encontrar o produto que ele quer. Isso é mais importante do que preço. O que também é mais importante do que preço? A eficiência do serviço de entrega. O pacote chegar rápido, ele realmente ter um esforço para ser entregue na sua casa, ele chegar no pacote de maneira íntegra, tudo isso tem a ver com coisas que o shopper valoriza. Qual que é o quarto item? Facilidade de navegação no site ou no aplicativo. Então vejam que os 4 fatores fundamentais hoje para um shopper recomendar um determinado canal têm a ver com experiência e conveniência e não com preço. Preço é só o quinto fator. Depois vem mais um fator de experiência, facilidade de devolver ou de trocar o produto. Isso é mais importante do que o preço do frete ou a regra do frete grátis.
E aí, por último, vem aqui a atratividade do programa de fidelidade. Qual que é a minha conclusão? O e-commerce, ele é o canal de conveniência. Ele é o lugar para a gente cuidar da experiência e da facilidade. E o EQI vai mostrar alguns fatores relacionados à experiência e conveniência. O primeiro que eu queria destacar aqui é que no sortimento, o que a gente mais vê para que um shopper não goste da experiência que ele está vivendo é experimentar uma falta de estoque ou não encontrar o produto que ele está buscando. Isso é o que mais incomoda as pessoas que são detratoras do sortimento daquele canal. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui já já. Bom, então vamos falar de ruptura. Antes da gente entrar no dado de ruptura do e-commerce propriamente dito, vamos entender o que acontece com o shopper quando ele experimenta essa ruptura. A maior parte dos shoppers acabam optando por adquirir um produto substituto disponível na mesma loja. Então, quando um shopper procura uma determinada marca e não encontra naquele canal, a primeira coisa que ele abre mão é da sua fidelidade àquela marca do produto que ele está comprando, e não da fidelidade à loja. Então, ele tenta encontrar um produto substituto na mesma loja. Em 33% das vezes é que ele procura o mesmo produto em outra loja, em 21% das vezes em outro canal. Ou seja, que perto de 50% das vezes o shopper tenta ser fiel naquele momento de compra. Tem 8% de vezes em que ele espera para comprar depois, o que é bem raro. Mas a primeira reação, ou a reação mais comum, é a de abrir mão da fidelidade daquele produto na mesma loja. Bom, então a gente sabe aqui que pelo menos 37% das vezes em que a gente experimentar uma ruptura, a gente está sujeito a perder market share. Isso é bem revelador. E como está a ruptura do e-commerce? 2 vezes pior do que a ruptura no mundo físico. Então, enquanto no varejo físico a ruptura média está em 13,3%, no e-commerce a gente está com 26,7%. Então, é 2 vezes mais comum experimentar ruptura no digital do que no físico. Vou interromper aqui um pouquinho, Franklin, cara, acho super interessante esse slide, que conectando, né, com o que você falou alguns minutos atrás, a conveniência, né, um ponto fundamental, o sortimento, né, o segundo fator para que o shopper, né, recomende a experiência de compra dele. E quando a gente olha para o e-commerce, é o dobro, né, de ruptura em relação ao físico. Então, é uma oportunidade gigantesca, né, para as marcas melhorarem, né, a experiência aí do consumidor e vencerem, né, a briga por conquista da gôndola digital, por aumento do market share, né? Super interessante aí ver esse dado. Exatamente. A notícia ruim, inclusive, o agravante, é que a ruptura está piorando, né? No acumulado de 2024, a gente já chegou a 30% de ruptura, 30,5%. Então, é um problema que não está se resolvendo sozinho e está afetando as categorias que estão sendo campeões de vendas. Alimentos e bebidas, higiene, saúde e beleza, todas elas aumentaram a sua ruptura quando a gente compara 2024 versus 2023. Alimentos e bebidas foi a categoria de maior agravamento dessa ruptura, inclusive. Então, é um problema que está aí. Ele é um problema altamente correlacionado com os motivos que fazem os shoppers quererem comprar online ou não quererem. Então, a gente está aderente com a experiência de compra do shopper quando a gente fala de ruptura. E é um problema que não está se resolvendo sozinho. Então, olhando não só para as categorias, mas agora para os canais, a gente começa a ver uma correlação entre a ruptura e o resultado. Lembra que os brick and clicks são os que mais sofreram com retração nas vendas? Eles também foram os que mais aumentaram a ruptura. Enquanto os peer players, eles têm diminuído sua ruptura. 1,6% de queda na ruptura de marketplaces e peer players e 0,9% em super apps. Aqui a gente já vê então uma correlação entre as duas coisas. A ruptura em 2024 ela teve uma certa sazonalidade, então ela foi bem pior nos meses de janeiro e fevereiro. Março ainda ruim, mas a gente começou uma rota de redução da ruptura aqui. Acreditamos que alguns fatores macroeconômicos podem ter influenciado, tá? Então foi um semestre, antes desse primeiro semestre do ano, a gente teve uma queda no desemprego, um aumento do índice de confiança do consumidor, uma queda na inflação.
Talvez tudo isso tenha puxado o consumo e esse consumo não tenha acompanhado as posições de estoque dos lojistas, o que pode ter gerado ruptura. Tá? É um fator possível. Talvez a gente não tenha se preparado para o ambiente macroeconômico um pouco melhor em 2024. O fato é que ela resultou nessa ruptura aumentada nos Brick and Clicks e que, ao mesmo tempo, sofreram com queda de vendas. O que que a gente vê para o segundo semestre? Uma melhora nessa ruptura, tá? Então, de julho em diante, a gente já está num patamar aqui cerca de 8,8 pontos percentuais menor do que o primeiro semestre inteiro, tá? Mas, quando a gente olha para Brick and Clicks, o desafio deles não é nada simples. Brick and Clicks, eles estão pulverizados em muitas lojas, né? Aqui tem um mapa das lojas que a gente auditou, né? Das posições geográficas das lojas auditadas pelo EQI 2024, versus os centros de distribuição dos pure players auditados no mesmo período. Então aqui a gente sabe que os pure players eles estão operando com menos centros, mais fácil de interagir com eles, mais fácil de manter uma alta posição de estoque em menos lugares. Isso talvez tenha E dado a aqui, e vantagem. aqui eu Opa, opa, vou até me meter aqui novamente, Franklin. É super interessante essa observação e super se conecta, né, com o ponto que você trouxe anteriormente de a ruptura, né, ela está muito pior, né, nos Brick and Clicks, porque de fato, né, o desafio é muito maior, né? Você pega aí um Carrefour, um Pão de Açúcar, são centenas de pontos geográficos de estoque, né, onde é feita a entrega, né, por e-commerce. Então é muito mais desafiador de você gerenciar, né, a execução nesses pontos de entrega do que no marketplace, né, que vai ter aí alguns poucos CDs espalhados pelo Brasil, né? E quando a gente olha, e aí pegando um pouquinho da nossa experiência, né, indústrias que estão fazendo um trabalho de referência, né, em execução e crescendo, né, continuamente, duplo dígito e com alta representatividade no e-commerce, são justamente indústrias que estão tendo esse acompanhamento, né, mais no detalhe, né? Estão entendendo como é que está o sortimento, a disponibilidade dos produtos dela em cada uma dessas localidades de entrega do varejista aí nos 5.500 municípios do Brasil, né? Esse para mim é um ponto, pelo que a gente tem visto, né, de indústrias que estão crescendo, né, acima do mercado aí nesse grande jogo do e-commerce, é um ponto aí de virada de jogo que essas indústrias estão fazendo. com certeza. E esse ponto que de início parece uma fraqueza do Brick and Click, na verdade, também pode ser a sua principal força. Lembrando que o e-commerce é um canal de conveniência, se é o Brick and Click que está pulverizado, então é ele que tem a maior chance de atender o shopper rápido. Se nós estamos falando de um produto de consumo de alto giro, é o Brick and Click que vai me atender no mesmo dia. Imagine a mágica logística que um Mercado Livre ou uma Amazon teriam que fazer para me entregar um produto que está nesse centro de distribuição aqui em poucas horas. Eu não duvido que eles algum dia façam isso, mas é uma logística muito mais complicada do que uma loja que está aqui. Então, a pulverização do Brick and Click pode ser o seu grande trunfo. E se a gente usa um diagnóstico bem assertivo de entender a ruptura produto a produto, loja a loja, foca nos produtos que mais vendem, nas lojas que mais vendem, a gente pode entregar mais comodidade ao shopper do que o que ele está encontrando nos marketplaces e nos pure players no geral. Mas a gente precisa virar esse jogo nos Brick and Clicks. Brick and Clicks estão com uma ruptura mais alta em praticamente todos os meses do ano, né? Os três gráficos aqui, a gente tem em azul a ruptura de Brick and Clicks em cada mês dos últimos aqui 19 meses. A linha azul escura são os marketplaces e pure players, bem abaixo da linha dos Brick and Clicks. E a linha do Super App acompanha a dos Brick and Clicks, até porque a gente sabe que o Super App muitas vezes está operando o próprio Brick and Click, né? Então eu compro num Carrefour através do Rappi. Se o Carrefour está em ruptura, o Rappi está em ruptura, né? É um exemplo aqui do porquê que realmente essas duas linhas têm que estar bem correlacionadas mesmo. Então temos uma baita oportunidade de ganhar comodidade em vendas, mitigando a ruptura dessas várias lojas do país, né? Vejam só que outro recorte interessante também. Quando a gente olha para todas as ofertas que estão nos marketplaces, só 25% delas são ofertas puramente 1P, ou seja, vendida e entregue pelo estoque do próprio marketplace.
Os outros 75% são ofertas onde ele tem oferta 1P e 3P ou 3P apenas. Isso significa dizer que se não fossem os sellers, provavelmente 3 de cada 4 páginas de produto no Marketplace estariam também em ruptura. Então ele estaria numa ruptura muito pior do que a dos Brick and Clicks. São os sellers os grandes alavancadores da baixa ruptura do canal Marketplace. Tá? Então, voltando aqui, por que que a gente está falando disso? Porque é um dos fatores que mais pode alavancar uma experiência positiva do shopper nesse canal, que é valorizado pela experiência. Né? Bom, Ou seja, não tem resultado muito fácil no e-commerce, né? Quando você vai para o Brick and Click, a gente tem o desafio, né, de centenas de pontos geográficos para se gerenciar a execução. Quando a gente vai para o Marketplace, né, esse tema de distribuição, ele é mais simples, porém não tem tanta penetração, porém ainda se tem ali, muitas vezes, diversos sellers, né, no 3P ajudando, né, nessa distribuição, o que é bacana, né, dá mais opções de compra para o shopper, porém é um trabalho de gerenciamento, né, da marca mais complexo de entender quão bem posicionada, né, está sendo essa oferta. perfeito, perfeito. Praticamente não há gestão dos 3P por parte da indústria, né? A gente não sabe quem é o seller que decidiu vender aquele produto, muitas vezes ele gera até problemas. A gente vê problemas de produtos falsificados, enfim, tem diversos outros desafios que vêm aí desses sellers em marketplaces, né? Bom, aqui mais algumas consequências desse cenário de ruptura. Então, os marketplaces eles repõem produtos em 8 dias, em média, versus 10 dias dos brick and clicks. Então, para aqueles 8% de shoppers que esperam o produto ficar disponível de novo, tem mais chance dele achar esse produto disponível de novo no marketplace do que no próprio brick and click. A gente vê uma baita diferença da ruptura por região. Então, a região sul é a que tem a maior taxa de ruptura, com mais de 30%, e a região norte é a que está com a menor ruptura, 27,7%. Então, temos aqui também algumas alavancas geográficas diferentes, tá? Então, parte da experiência que é relacionada ao sortimento e à ruptura, a gente acabou de comentar. Vamos falar agora de uma outra parte dessa experiência, que é aquela quando o shopper interage com a página de produto e ele tem contato com o conteúdo do produto. Tá? O que que a gente percebeu através do EQI? A primeira coisa, olhando por categorias, é que as categorias de alto ticket, eletrônicos, telefonia, ferramenta, materiais de construção, são categorias que possuem muito mais imagens por produto. Estamos falando aqui de 5,4 a 7,2 imagens por cada página. Quando a gente compara com essas categorias de alto giro, o cenário é muito diferente. A gente tem 2 a 3,7 imagens por página de produto. Então, as categorias de alto giro estão com cerca de metade do número médio de imagens das categorias de alto ticket. É uma baita oportunidade aqui. A gente sabe que o shopper é muito visual, no geral, né? No e-commerce, ele nem tem oportunidade de interagir com a embalagem. Então, ele tem que confiar nas fotos que estão ali. E a gente, no alto giro, só tem metade do número de fotos que temos nos bens de consumo mais duráveis de mais alto ticket. Quando a gente vai para as descrições, o cenário é similar. Mais de 99% dos eletrônicos têm descrição, as ferramentas também, telefonia 98%. Em higiene, a gente começa a ver um cenário diferente. 84% dos produtos têm descrições, alimentos e bebidas 72,7%. Então, a gente tem aqui 1 em cada 4 páginas de produtos alimentícios ou de bebidas estão sem descrição, sem texto, para apoiar o shopper. Um shopper que está tomando uma decisão consciente, não uma decisão impulsiva. Um shopper que pode estar numa compra planejada, que pode estar procurando um produto específico do seu consumo, relacionado à sua restrição alimentar ou seu objetivo alimentar. Ele não tem uma descrição para se basear em 1 a cada 4 páginas. É uma péssima experiência, né? Pela categoria aqui primeiro. Quando a gente olha o número de palavras das descrições, então aqui a gente estava olhando presença de descrição, aqui a gente começa a ter um indicador um pouco mais qualitativo, de quantas palavras tem ali. Novamente, o auto ticket tem muito mais palavras por descrição do que os produtos de alto giro.
A gente está falando aqui de 7 vezes mais conteúdo quando a gente olha, por exemplo, para ferramentas e materiais de construção, quando a gente compara com alimentos e bebidas. Então, temos uma baita oportunidade de articular muito melhor os benefícios e as características dos produtos de alto giro quando a gente compara com os produtos de alto ticket. Então, aqui uma análise categoria. Vamos olhar agora o que está acontecendo nos canais diferentes. Novamente, a gente vê marketplace e pure players operando muito melhor do que os brick and clicks. Os marketplaces têm 5,5 imagens em média versus 3 imagens dos brick and clicks. Quando a gente olha aqui para descrições, o cenário é similar. 99,7% das páginas de marketplaces possuem descrição. Os brick and clicks já têm aqui mais de 10% menos páginas. Super apps são um destaque negativo aqui. A gente tem percebido que a maior parte dos aplicativos trabalham ali com pouca ou nenhuma descrição, mas fica notável a diferença entre os brick and clicks e os marketplaces aqui. Tudo isso influencia na experiência do shopper. Se a gente olhar também para a quantidade de palavras das descrições, um cenário muito similar. 300 palavras em média nos marketplaces contra 100 palavras em média nos brick and clicks. 3 vezes menos conteúdo. Bom, então estamos vendo que conteúdo também é um ponto onde os pure players estão muito melhor posicionados do que os brick and clicks. A gente já viu que isso aconteceu na ruptura, estamos vendo também no conteúdo. Vamos olhar para um terceiro ponto da experiência, as avaliações dos outros shoppers. Então, na média, o que a gente está vendo é que os produtos estão avaliados com uma nota 4,1, média geral de todas as categorias, todos os canais. Só que só 15% das páginas de produto tem alguma avaliação. Então, tem 85% de páginas que não tem qualquer avaliação ali. Quando a gente olha por categoria, vemos que as categorias de eletro, telefonia, elas têm uma presença de avaliações de consumidores bem alta, mais de 87%. Enquanto higiene, alimentos e cuidados com a casa está aqui na casa dos 8 a 14% de páginas de produto possuindo alguma avaliação. Então, de início, a gente poderia dizer assim: ah, tá, então avaliações é coisa para eletro. É o que poderia ser a conclusão desse gráfico aqui, mas vocês vão se surpreender logo mais, tá? Não é esse o caso. Olha só. Quando a gente compara brick and clicks com marketplaces, a gente vê que brick and clicks não usam rating reviews de maneira genérica aqui, tá? Não estou falando de exceções, estou falando da regra. Não existe rating reviews em brick and clicks. Marketplaces é onde existe, de fato, essa mecânica de avaliações e comentários. E nos marketplaces, a gente vê que todas as categorias possuem alto índice de comentários. Olha só, em alimentos e bebidas, 86% das páginas de produto têm avaliações lá nos marketplaces. Então, não é um fenômeno ditado pela categoria, mas sim pelo canal. O canal Brick and Click não está se valendo das avaliações e comentários dos consumidores, porque eles estão dispostos a fazer isso mesmo para as categorias de alto giro, higiene, beleza e alimentos. Então, mais um ponto onde os peer players estão dando aula sobre a experiência do shopper. Resumo aqui em 4 pilares. O primeiro é que produtos sem estoque não vende, Brick and Clicks estão com maior ruptura e a ruptura está piorando e as suas vendas estão piorando. A correlação está clara e de maneira lógica a gente sabe que não tem como o shopper comprar algo que está em ruptura. Então essa é uma das alavancas de resultados que os Brick and Clicks precisam começar a se valer dela. O e-commerce como um todo tem piorado em ruptura, então a gente não está fazendo um bom trabalho de reversão da ruptura do e-commerce ainda. Pelo menos quando a gente olha os primeiros meses de 2024, esse foi o cenário, começando uma recuperação no segundo semestre. Mas a gente ainda tem bastante oportunidade ali para começar a vender simplesmente por repor o estoque. A terceira coisa que a gente vê é que pure players estão dando aula em conteúdo, mais imagens, mais descrições, descrições mais ricas, avaliações e comentários dos shoppers. E a satisfação do cliente é o que importa nesse canal. Ele é um canal de experiência, muito mais de experiência do que de preço. Então, se tem um lugar que a gente tem que investir energia no online, é na reposição, é na positivação
é nas imagens, nos conteúdos, no meio de pagamento para quem é varejista, né? É na experiência que está a chave para a gente vencer no online, muito mais do que no preço. Então, essa é a macro conclusão do EQI. Queria saber aqui se o nosso público tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de entrar aqui em detalhes desses pontos que a gente acabou de comentar. Podem escrever que a gente vai responder com a maior satisfação. Dá mais um minutinho. Beleza. Qualquer coisa podem ir mandando, tá? Eu vou continuar aqui, entrando numa outra parte que eu preparei para a gente conversar, que é, beleza, entendemos quais são as alavancas. O que que a gente pode fazer como indústrias para mudar esse cenário, né? E aqui, é, eu vou dar alguns passos para trás, mas que eu acho que eles são básicos, ou seja, são a base para a gente fazer um bom trabalho no e-commerce. Primeiro, eu vou descrever para vocês uma estratificação em fases de como costuma ser a jornada de uma indústria no e-commerce. A primeira fase, a gente chama de fase de construção do e-commerce. É a fase onde a gente vai ter foco nos KPIs, em começar as medições, em tentar quantificar esse cenário bastante complexo que é o e-commerce. Essa fase é seguida por uma fase de consolidação, onde o foco deixa de ser a medição e passa a ser o resultado. Então a gente começa a olhar para vendas no e-commerce. E a terceira fase, a gente chama de ultrapassando barreiras, é a fase onde a gente começa a olhar para a venda online e offline. Então a gente começa a entender, mensurar e capturar resultados de vendas desse shopper que hoje transita entre o digital e o físico. Só que tem uma fase anterior à fase um, que eu chamo de fase zero. É a fase onde a gente decide investir, ou que a gente ganha apoio da organização para começar um trabalho de e-commerce. Infelizmente, o e-commerce ele ainda tem sido um voto de fé das companhias. O que eu quero dizer com isso? As companhias que decidem investir pesado no e-commerce raramente têm um business case. Raramente elas sabem quanto elas vão vender mais atuando no e-commerce, mas elas sabem que precisam estar lá. É um ponto de partida válido, mas não necessariamente é o melhor. Hoje a gente já sabe, a gente já tem uma boa noção de quanto resultado você pode esperar de uma operação de e-commerce. E aí tem um outro grupo de companhias que não deu esse voto de fé, que não sabe qual é o resultado que ele pode gerar e acaba nunca investindo. Então são dois grupos. O grupo das organizações que dão o voto de fé e depois capturam resultados excelentes, e as organizações que não começam porque não sabem qual é o resultado e se perdem num ciclo vicioso de pragmatismo que não começam a investir em algo que dá um retorno porque não sabem qual é o retorno que pode dar. E é para esse grupo de companhias que eu quero falar agora. Eu quero mostrar para vocês que nível de resultado a gente pode esperar ao começar um trabalho de e-commerce. A primeira coisa que a gente fez aqui foi fazer uma revisão de crescimento das categorias de e-commerce entre 2020 e 2023. 2020 foi quando a gente começou a pandemia, que alavancou muitos resultados, né? Foi aquele momento em que a água subiu e levantou todos os barcos ao mesmo tempo. Todo mundo cresceu sem fazer nada, teoricamente, né? Nós já estávamos ajudando diversos clientes. Mas nos anos seguintes, esse crescimento alavancado pela pandemia, ele arrefeceu. O que a gente viu acontecer aqui? 2020, um baita crescimento em várias categorias, 21 e 22 também. 2023 versus 22, a gente já tem crescimentos mais moderados. Então, a categoria de alto giro como um todo, que é essa linha laranja aqui, olha, ela cresce 17% em 2021, 13% em 2022 e apenas 5% em 2023. A pandemia claramente arrefeceu nesse período. E nesse período, a gente acompanhou não só o mercado como um todo, mas os clientes da LET, que foram clientes que decidiram investir no e-commerce. Então, a gente apurou quais foram os resultados das companhias que já investiam em e-commerce
antes, durante e depois da pandemia e comparou com as companhias, comparou com o mercado, que é composto pelo todo. O que a gente percebe? Os clientes da LET cresceram nos níveis dessa coluna que acabou de aparecer aqui. Então, na média, 183% de crescimento combinado nesses 4 anos versus 39% de crescimento do mercado. Quase 5 vezes mais crescimento. Ou seja, não foi só a pandemia que trouxe o crescimento. Um bom trabalho de e-commerce foi uma alavanca gigante para o resultado que se apresentou ali. E como a gente acabou de ver, no começo dessa apresentação que tinha dados de 2024, o e-commerce continua crescendo. Ele cresceu 18% em GMV e 23% em shoppers. Então a gente ainda está em um mercado crescente e é um mercado que ele é sensível ao investimento. 5 vezes, 4,7 vezes mais crescimento quando investe versus quando não investe. Então o e-commerce não cresce sozinho, definitivamente. Bom, aqui resultados que para mim já são bastante convincentes, mas vamos transformar eles em reais. Tá? O que a gente percebeu? As companhias, quando começam a trabalhar no e-commerce, em média, 2% da sua venda vem de canais digitais. Então, 2 a cada 100 reais faturados são feitos no e-commerce, 98 dos 100 reais são feitos no mundo físico. Isso quando a companhia começa o trabalho de e-commerce. 2 a 3 anos depois de um trabalho bem estruturado, essas companhias estão vendendo cerca de 8% pelo e-commerce. Então, 6 pontos percentuais de incremento. Isso varia bastante por cada categoria. Em bebidas, você pode esperar um crescimento mais na faixa inferior aqui, de 1 a 5%. Em higiene, beleza, saúde, você já pode esperar a partir de uns 5 a 6%, e a gente viu chegar em 25% das vendas vindas do e-commerce. Mas em uma média, 6 pontos percentuais de incremento. O que 6 pontos percentuais significam em reais? Bom, aqui tem algumas faixas para a gente calcular. Se você trabalha em uma companhia que fatura 500 milhões, 6% de crescimento significa 30 milhões de incremento em vendas. Aqui já liberando, né, cada uma das faixas, a gente atende muitas companhias que estão perto dessa faixa aqui, olha. O que a gente mais tem visto são áreas de e-commerce que incrementam o faturamento da companhia em 300 milhões, 500, 600 milhões de reais. Então, esse é o valor financeiro em faturamento que pode ser incrementado na companhia quando se faz um bom trabalho de e-commerce. Não é da noite para o dia. Aqui são 2 a 3 anos de trabalho, mas justificam com sobra o investimento que pode ser feito nessa área. Bom, aí pode vir uma pergunta. Tá, mas esses 6%, será que não são substituição de receita? Será que o shopper não está deixando de comprar no mundo físico para comprar no online? Na verdade, eu estou tirando dinheiro de um bolso e colocando no outro? Bom, aqui eu não tenho dados específicos para a gente falar sobre quanto existe de canibalização, se é que ela existe, mas o que a gente tem visto são evidências que provam que se a canibalização existe, ela é mínima. Existe muito mais um efeito sinérgico e adicional do que de substituição. Olha só alguns relatos. Aqui a gente tem o time da Bistec, um supermercadista, dando um relato deles no e-commerce Grocery and Drinks desse ano. Eles falaram que valorizar a loja física é valorizar o online é valorizar o físico. Eles alinham as estratégias de preço, de sortimento, de gôndola, e aí a loja física traz mais agilidade ao varejo online. E aí eles destacaram que o e-commerce não é concorrente da loja física. Então, o varejista que opera a venda para o shopper, eles já estão falando, e-commerce e loja física não concorrem entre si. Um outro relato aqui do CEO da Tenda, no mesmo evento, ele falou que 28% das vendas da loja física estão começando com uma pesquisa feita na loja online. Olha só, quase um terço dos shoppers estão começando a jornada na tenda pelo e-commerce da tenda. Eles podem até terminar a jornada deles na loja física, mas começam por lá. Então a loja, ela é um hub. Ela é um hub para a experiência geral do shopper. Pode começar no digital e terminar no físico, começar no físico e terminar no digital, começar no digital, passar pelo físico, fechar no digital.
mas ela tem um papel fundamental de já participar de quase um terço dos shoppers que entram na loja física. Então a gente vê efeitos sinérgicos muito fortes. Tem outros dados aqui que infelizmente eu não posso compartilhar, mas que a gente está vendo um crescimento de vendas no físico puxado pelo digital. Tá? Em breve a gente vai ter contato com mais desses dados, que a gente vai poder compartilhar isso aqui um pouco mais. Bom, então minha grande conclusão é: vale a pena investir no e-commerce. Mas como que a gente faz isso na prática? Como que você, profissional de e-commerce, pode furar essa bolha de ceticismo da companhia, conseguir investimentos para gerar resultados para sua própria companhia? A gente recomenda um trabalho iterativo. Ó, Franklin, tem uma pergunta bem interessante aqui da Monique, né, no chat. Acho que a grande dificuldade está no relacionamento da indústria com o varejo. Sim, esse ponto nunca é simples. Nem sempre temos a visão que vocês estão mostrando aí e não temos dados de sellout para saber onde investir mais ou ter mais estoque. O que vocês sugerem para resolver isso? Boa. Bom, eu tenho uma opinião em que a gente deve começar o trabalho de e-commerce pelos players que entendem o resultado que ele pode trazer. Então, quando você começa um trabalho de e-commerce e tem um hall de varejistas que você deseja criar um relacionamento com eles, vamos dizer que tem 20 varejistas que já são atendidos por key accounts na sua indústria. Talvez vai ter uns 6 ou 7 ali que já tem uma aptidão digital. Começa por eles. E começa o trabalho já colocando na mesa de negociação com eles que você vai investir lá, vai fazer um trabalho de parceria e de investimento, desde que eles compartilhem os dados com vocês. Um de nossos clientes falou uma frase que eu gosto muito, que é: Show me the data, I'll show you the money. Me mostre os dados, eu te mostro o dinheiro. Então, coloca o compartilhamento de dados como contrapartida para o investimento. E isso vai ser bem mais fácil de passar em players que já têm alguma aptidão digital. Monique, se você for nossa cliente, você pode chamar nosso time de atendimento e a gente consegue te dizer quem são os varejistas que têm maior aptidão para o digital, onde vale a pena começar esse trabalho. E uma vez que esse trabalho começa e gera frutos, eu parto para usar a comparação, né? Então você volta ali nos outros players que não quiseram começar o trabalho com você e fala: olha, quem topou começar o trabalho cresceu esse tanto, você quer ficar de fora? Isso normalmente funciona para trazer mais alguns para o barco. Então, toda curva de adoção ela é assim. Ela tem que começar pelos early adopters, que são aquelas companhias que deram algum voto de fé ou que já capturaram algum resultado. Depois vem a pequena parcela que vem puxada pelo resultado dos primeiros, e aí é que vem uma maioria, né? Tem até um livro bem famoso chamado Crossing the Chasm, que mostra um pouco disso, de como vencer curvas de adoção, como focar em early adopters e puxar aquela maioria atrasada depois, tá? Mas muito boa pergunta. Bom, vou avançar aqui um pouco mais, podem ir mandando para. Aproveitar o gancho, tem mais uma pergunta do Paulo. Porque sempre são discutidos outras estratégias comerciais de marketing, mas não é dado vital importância ao catálogo de produtos, a publicação dos produtos com qualidade. Por que que a discussão é de comercial e marketing e não no catálogo? Bom, boa pergunta. Porque a gente não está mostrando o impacto do que o catálogo traz nas vendas, né? Estou vendo aqui Paulo, né? Paulo, faz o seguinte: a gente acabou de publicar um case em parceria com o Supernosso, onde a gente mostrou a quantidade de vendas que a gente incrementou em parceria com o Supernosso por trabalhar junto com eles em catálogo. A gente identificou um grande rol de produtos que não estavam sendo vendidos simplesmente porque estava faltando conteúdos para ativar páginas ou conteúdos que estavam muito ruins, tá? Tem esse case publicado lá no nosso site, onde a gente mostra de maneira numérica qual que é o impacto que pode ser gerado em um único canal. A gente fez isso com o Supernosso, tá? Por exemplo. Então, esse é um caminho para você ver e mostrar para quem é cético qual que é o impacto que isso pode gerar. E a outra coisa, o próprio EQI que está aqui, né, eu já vou colocar de novo o QR Code aqui, ou se alguém puder mandar o link por aqui também, faça essa correlação entre os resultados dos Brick and Clicks e os resultados do Marketplace versus o conteúdo dos Brick and Clicks e conteúdo de Marketplace. Número de imagens, número de descrições. A gente lançou
conteúdo justamente para servir de argumento, para convencer quem ainda não percebeu da importância vital que o conteúdo tem. Tá? Não tem jeito de ativar um produto se o conteúdo não existe. Não tem jeito de convencer o shopper que o produto, que ele está com o produto certo, que é o produto que ele quer comprar. Num canal onde o shopper pode migrar de loja passando um dedo na tela, né? A fidelidade dele é ainda mais efêmera do que numa loja física, onde ele já se comprometeu aí na loja, já está de frente para uma gôndola, né? Então, sem dúvida, o conteúdo tá na base da pirâmide, tá? Tá ali junto com o estoque e o preço. Não tem como fazer qualquer coisa mais avançada do que isso sem resolver a base. Não vale a pena pensar em publicidade dos produtos, comprar posição patrocinada, comprar banner, tudo isso é desperdício se sortimento, estoque, preço e conteúdo não tiverem resolvidos. E fazendo um complemento, Franklin, eu particularmente gosto muito de aprender com os erros e acertos dos outros, né? Então, eu gosto muito de benchmarks, né? Então, Paulo, uma sugestão é procurar alguma indústria, né, que já está fazendo isso há mais tempo, de forma mais estruturada. Até se quiser, pode pedir uma recomendação para o nosso time, né? Tem algumas grandes indústrias que estão fazendo esse trabalho muito legal no Brasil, aí há pelo menos 4 ou 5 anos. Então, acho que é algo que pode acelerar a sua jornada, né? Bater um papo aí com alguma dessas indústrias, algum par seu e entender o que deu certo nessa jornada, o que ajudou, quais varejos, né, são esses early adopters, né, que podem ajudar aí a tracionar esse projeto. Então, acho que esse é um caminho muito bacana. Boa. Eu vi aqui que tem mais uma pergunta da Ana, né? Vocês acham que a estratégia no digital pode ser feita de formas diferentes por canal? Sem sombra de dúvida. Ana, o que é a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente fala de estratégia por canal? Vamos separar em canal Pure Player e Brick and Click. Em geral, para você fazer uma estratégia em Brick and Click, você vai ter que vencer algumas barreiras adicionais de relacionamento com stakeholders. Então, se você é uma profissional de e-commerce, precisa atuar no Brick and Click, você vai ter que convencer o time comercial que atende aquele varejista, talvez o time de trade, de merchan. Você vai ter que envolver diversos players. Então, você tem essa possível barreira relacional a vencer. Quando eu digo possível, porque que uma vez que ela é vencida, você ganha aliados dentro da companhia. Então, a estratégia do Brick and Click, a primeira coisa que você tem que saber ela começa como uma jornada de venda interna, de encontrar quem são key accounts, time de merchant, time de trade que tem mais aptidão para o digital. E aí é olhar pessoa a pessoa mesmo, tá? Olhar quem que você conhece aí dentro da companhia, que está mais perene, permeável a entender esse conceito do digital e a oportunidade que tem ali. Trazer essas pessoas como aliados, e aí você começa a encontrar sinergias no investimento que já é feito naquele canal para direcionar esse investimento para o digital. Então tem essa barreira adicional, mas uma vez que ela é vencida, você ganha parceiros como pessoas e como recurso mesmo para investir ali. Quando a gente fala do Pure Player, você vai ter uma outra barreira para vencer e outras barreiras desaparecem. Em geral, em Pure Player, você vai ter um relacionamento direto com eles. Então, o que a gente vê é que as áreas de e-commerce fazem o sell-in direto para uma Amazon, para o Mercado Livre. Então, isso te traz um pouco mais de autonomia, de ter que vencer menos stakeholders internos para executar alguma ação ali dentro. Porém, você vai passar a ter essa responsabilidade e vai ter que conseguir essa grana para fazer essas coisas. Então, são desafios diferentes. Eu te aconselho primeiro a mapear na sua organização qual é o caminho mais fluido para você percorrer. É via parceiros nos Brick and Clicks, que são os key accounts, trade, time de merchan, ou é convencendo a companhia de abrir esse canal que pode ser meio difícil de explicar, né? Uma venda para uma Amazon, para o Mercado Livre, ela é diferente do que uma venda para um player tradicional. Mas se você consegue convencer a companhia de que vale a pena investir ali, consegue verba para isso, o lado positivo é que você vai ter muito mais autonomia, mas vai ter menos parceiros. Tá? Qual que é o lado positivo dos peer players? Quando a gente falou muito aqui sobre o quanto o player já tem aptidão ao digital, né? O quanto que ele já tem, quanto que ele já está pronto para o digital. O peer player está 1000 passos à frente. Ele já vai te dar, provavelmente, uma ferramenta para você entender o sellout, para você entender o shopper, uma ferramenta para você fazer investimentos com um ROI muito melhor.
Então, o Pure Player, ele é o parque de diversões do profissional de e-commerce. Dá para você fazer estratégias muito avançadas e é um player permeável a fazer tudo isso. O Brick and Click, ele já está um pouco mais antiquado. Porém, quando você gera resultados lá, pela sinergia com o mundo físico, pensa que você está mexendo num pedaço da companhia que, se o e-commerce, na melhor das hipóteses, ele é 25% do faturamento total, o mundo físico é 75%. Então, o potencial de você gerar um impacto não só no digital, mas no físico, ele é muito maior. Então, apesar das maiores barreiras, o seu resultado vai vir do digital e do físico ao mesmo tempo. E aí, na minha visão, é um potencial de impacto para a companhia muito maior do que quando a gente olha só para pure players. Então, são jeitos diferentes de olhar, são stakeholders diferentes, são níveis de maturidades diferentes. Portanto, não adianta você querer usar estratégias super avançadas num brick and click e nem querer atuar num pure player sem usar tudo de ferramenta que ele te disponibiliza, né? De conhecer o shopper, de olhar o sellout. Então, definitivamente são estratégias bem diferentes pelo nível de maturidade da própria organização e do canal em si, tá? Tirando isso, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças, né? No fim das contas, o shopper quer ter uma boa experiência, quer encontrar o produto, quer comprar o produto no preço certo e quer que chegue na casa dele. Se ele receber uma boa experiência, seja no Pure Play, seja no Brick and Click, no Click, ele vai fechar a compra de qualquer maneira, porque é um canal de conveniência. Então, essa é a visão que a gente tem aqui, por ter acompanhado alguns clientes, alguns que focaram só em Pure Players, alguns que focaram só em Brick and Clicks, alguns que fizeram as duas coisas. As principais diferenças que a gente vê são essas aqui, tá? Tem uma pergunta boa do Caio aqui, essa eu gosto. Porque mesmo os dados mostrando que é importante estar no trabalho de base, normalmente os maiores investimentos estão nas ações de topo, né? Que eu costumo falar de parte sexy, né, do e-commerce. Como vocês veem o crescimento de investimentos em áreas e budget para a evolução do e-commerce para 2025? Muito bom, muito bom. Bom, estou respondendo tudo aqui, mas Felipe, se você quiser me ajudar e me complementar, fica à vontade, tá? A minha opinião aqui é a seguinte: essa parte sexy que o Filipinho comentou, né? Vamos qualificar ela aqui. Qual que é o trabalho do topo, né? É a gente investir em tráfego, investir em posições patrocinadas, né? Gastar grana na visibilidade e no tráfego antes de gastar grana na reposição, no trabalho de estoque, de conteúdo, né? Por que que isso acontece? Primeira coisa que eu acho que isso acontece porque os investimentos de topo vêm de times de marketing que costumam ter verbas volumosas e com pouco comprometimento com o resultado final de vendas. Então, eles têm mais grana para ser gasta com mais flexibilidade. Em um ambiente que costuma fornecer dados sobre como aquele investimento performou, mas não é uma performance em vendas, e sim uma performance em visibilidade, normalmente. Então, se eu gasto uma grana com tráfego, eu consigo apurar com facilidade quantas pessoas eu impactei, quantas pessoas converteram naquela ação, converteram para o próximo passo, né? E aí a gente acaba tendo um time com verba e com números que eles podem conectar com essa verba. Isso dá uma lógica para o investimento. Mas, na minha visão, é uma lógica que ela falha por raramente você conseguir explicar o quanto de receita ou de market share você ganhou de uma ação de topo. E esse é o trunfo das ações de base. Então, quando você faz um trabalho e você assume para você que o seu investimento vai dar ROI em vendas, você consegue rodar cases com o formato que está aqui na tela, tá? A gente tem um hall de cases aqui na Let que a gente pode ajudar quem são os nossos clientes, né? Como que eu rodo um ciclo desse que eu comprovo o ROI? A gente acompanhou, na época que eu fiz esse slide, eram 35 iniciativas. Já deve ter umas 50 iniciativas com esse tipo de impacto que está aqui na tela, tá? Então, a gente é especialista em ajudar vocês a tocarem ações que melhoram sortimento, disponibilidade, sellout, e não simplesmente dados como tráfego, ROAS, que são números importantes, mas são números intermediários. Eles são alavancas para o resultado, mas eles não são o resultado em si. Então, normalmente, por que que acontece muito essas ações de topo? Porque elas vêm do marketing, que está munido de grana e de indicadores que retroalimentam esses investimentos. Mas o que a gente tem visto normalmente essas ações não são sustentáveis. A gente não vê a mesma ação de marketing acontecendo por 3, 4 anos seguidos.
Porque alguma hora alguém percebe que, beleza, você está mostrando o tráfego, mas quanto de vendas isso gerou? E aí, nessa hora, beleza, não está fazendo sentido, vamos deixar de fazer isso aqui, vamos fazer uma coisa nova, né? O marketing vive esses ciclos de fazer as coisas novas para movimentar o público. Porém, quando você consegue furar essa bolha e trazer investimentos para a base da pirâmide, esses investimentos são perenes. E ninguém vai tirar investimento de algo que comprovadamente está gerando vendas, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. E fazendo um complemento aqui, Caio, eu acho esse ponto muito bacana, que é uma discussão que a gente tem muito, né, com os nossos clientes. Então, assim, é uma recomendação é cuidado com as buzzwords do momento, né? Então, tem sempre algum tema ali que está bombando, com um monte de palestrante, né, em diferentes webinars aí, a galera, né, jogando um confete no LinkedIn. Tipo assim, temas interessantes que não deixam de ser relevantes, né? Retail Media aí, que acho que é a keyword do último ano, né? Puxa, é importante, né? Pensando Sim. lá no topo do funil, como o Franklin mencionou, mas só o topo do funil, né, sem o shopper navegar aí toda a jornada, isso não gera resultado, né? E a gente vem aí até o pré-pandemia aí, né, de momentos de capital muito barato e investimentos muito fáceis, né, que é um cenário que vem mudando, né? Então, até conectando no que a gente tem visto para 2025, é cada vez mais, né, indústrias abrindo os olhos para equilibrar esses investimentos, né? Não estou dizendo aqui que o topo do funil não é importante, claro que é, né? Mas a gente tem visto mais indústrias e aquelas que realmente geram resultados relevantes, indústrias que estão aí com duplo dígito de relevância, né, das vendas do e-commerce versus vendas totais, indústrias que têm representatividade de 10, 15%, até 20%, dependendo do segmento, nas suas vendas no e-commerce frente às vendas totais no Brasil. Essas são as indústrias que estão investindo também na base, né, que tem um time olhando para a conversão, para a execução, para garantir que o produto delas está listado, disponível no preço adequado, com imagem adequada, né? Então, são esses caras que estão virando o jogo, que estão fazendo a diferença e ganhando share, né, no e-commerce em toda a América Latina, né? Então, existe sim um acordar aí de indústrias para olhar para essa base, mas esse topo do funil ele ainda é muito sedutor, né? Então, a gente ainda vê bastante gente olhando só para ele. É isso aí. Bom, o papo tá tão bom que eu não percebi que a gente já chegou no nosso limite de horário. Então, infelizmente, eu não vou poder terminar essa apresentação aqui. A gente deixa para um próximo Let's Talk. Só antes de fechar, eu queria reforçar com todo mundo que está aqui que se você tem interesse em se tornar cliente da LET, esse provavelmente é um dos melhores momentos, tá? A gente está fazendo uma ação promocional de Black Friday, onde se você fechar agora em novembro com a gente, você só começa a pagar no ano que vem. Então já dá para começar a monitorar, inclusive, a própria Black Friday, dependendo, né, do que a gente conseguir fazer juntos aí, a gente já pode te entregar algum monitoramento da Black Friday deste ano e você só começa a pagar ano que vem. Então, se isso te interessar, se isso ressonar com o seu momento, escaneie esse código QR, pode entrar em contato com nosso time de atendimento. Talvez tenha uma condição que mude o jogo para você e agora, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo que está aqui. O papo foi ótimo. Espero vocês no próximo Let's Talk. Fiquem à vontade para nos procurar aqui na sequência e a gente dá continuidade a essa conversa. Valeu, Felipinho. Valeu todo mundo que está aqui junto com a gente hoje. Uma excelente Boa. terça com cara de sexta para vocês. Muito obrigado a todos, ótimo feriado e ótimo resto de semana. Grande abraço.